Agora vai Corinthians, mas o que tava falando mal antes, você não fala aqui, né? Vou falar ainda. Tá mais feliz do que afilhado quando o padrinho dá uma nota de 200, né, Marcelinho Carioca? Muito boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Ainda Boa estamos noite. aqui. 18 e Passou 7. das 18. 18 e 7. Boa noite. Boa noite, trocador. Boa noite. Tá feliz com a derrota do Corinthians? Tá ansioso? Como é que você tá? Derrota? Foi 1-1, chefe. Ah, conseguiu empatar no finalzinho? O senhor Porque viu, com a né? cara que você chegou aqui, parecia que o Corinthians perdeu. Mas Um tava empate perdendo. amargo. Mas das circunstâncias do resultado diante do que dá adversidade, um time que entrou supletivo alternativo, um time que entrou ali com o Memphis no banco. Bom, você sabe, esse empate ficou um pouco amargo pro Corinthians. Aí E Corpinho sim. de Pai valeu o seu superchat. Deixa seu recado, já deixa seu like e manda a sua mensagem, porque Alexandre Richard de Andrade, vulgo, o Corpo de Pai ex-cheinho, tá aqui pra ti. Não, cheinho, aí você forçou demais. Não, é verdade. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um videozinho do Cortes Podpah, com o apresentador Juca, com o Souzinha e o ídolo corintiano Marcelinho Carioca, que acabou detonando aí o time do Corinthians, chamando de time horroroso, de um time horrível, né? Tem jogadores que não podem nem vestir a camisa do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do empate do Corinthians ontem na Neoquímica Arena contra o Fortaleza em 1-1. Corinthians já tem que mudar a chave muito rápido, porque não dá para lamentar esse resultado em casa. Na quarta-feira já tem aí o Palmeiras no Allianz Parque pelo jogo de volta, né? Das oitavas de finais da Copa do Brasil. Então, Corinthians do Brasileirão não tá bem. Nos últimos 9 jogos, o Timão tem apenas uma vitória. É muito pouco para um time do tamanho do Corinthians. Os próximos jogos do Corinthians são jogos complicados. O Corinthians pega o Juventude fora, depois vem o Bahia, vem o Vasco, Palmeiras. Então, sim, jogos que o Corinthians precisa pontuar, mas não são jogos fáceis. Por falta de elenco, né? Parece que o Timão tá aí abrindo mão do Brasileirão. Não é que tá abrindo mão, é que não tá tendo capacidade, né? Pra ganhar esses jogos. O time reserva do Corinthians é muito ruim, é um time fraquíssimo, um time tecnicamente muito ruim. O problema é que o Corinthians, né, não tem um bom elenco. Isso dificulta, porque quando você tem 2, 3 competições, você precisa rodar o elenco. O Dorival tem que rodar o elenco. O que o Dorival pode fazer? Tem que rodar o elenco, né? Não tem condições de jogar, por exemplo, o Memphis tem mais de 30 anos, né? Não tem condições de jogar todos os jogos, né? Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então o Dorival tem que rodar. Mais uma vez, ontem, o Félix Torres acabou comprometendo o jogo, né? Acabou chegando atrasado na jogada. E o Timão acabou aí tomando o gol. E aí o Fortaleza saiu na frente com 5 minutinhos de jogo, né? Eu falei, a casa caiu rapidinho, né? E aí o Corinthians acabou errando esse lance. Não só o Félix Torres, acabou errando também até o André Ramalho, né? Que chegou atrasado. O Hugo também, o goleiro Hugo, não foi bem nessa bola, acabou errando. Na coletiva, né? Ele assumiu o erro, dizer que era uma bola defensável e acabou assumindo também. Então foi o sistema defensivo. Félix Torres foi o primeiro que tomou praticamente nas costas. Depois André Ramalho, que não abafou, e Hugo Souza, que poderia ter feito a defesa. Corinthians, com a reserva, tinha muita dificuldade para fazer a transição da jogada. Corinthians não estava conseguindo encaixar a jogada, não estava conseguindo fazer a inversão de bola. Um time perdido em campo, né? Gostei ontem de alguns jogadores, mas na maioria não gostei do jogo. Acho que foi um jogo, concordo com o Marcelinho Carioca aí do Corinthians, né? Que o jogo do Corinthians ontem não foi bom. O Corinthians precisa jogar, se quiser conseguir a classificação da Copa do Brasil contra o Palmeiras na quarta-feira, precisa jogar muito mais. A gente sabe a grandeza do Corinthians, o jogador sabe que dá responsabilidade. Se quiser entrar na história do Corinthians, tem que jogar muito mais que está jogando. O time do Corinthians reserva, como diz o Marcelinho, é um time fraco, um time horroroso. Tem jogadores que nem tem condições, capacidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. Dói, mas é a realidade. O Marcelinho
pra mim, é o maior aí do corintiano. Outras pessoas têm o Cássio como o maior, principalmente a geração de hoje que não viu o Marcelinho jogar. Eu acompanho a carreira do Marcelinho desde 89, né? Que o Marcelinho começou lá no Flamengo, depois foi pro Corinthians e arrebentou no Corinthians. O cara, assim, fora de série, entendeu? Então pra mim, ninguém é mais rico que o Marcelinho. Ele tem know-hows pra falar, né, do jogo, entendeu? Então acho que o Corinthians criou, né, suficiente para levar até o empate para o intervalo. Mas o Romero, que ganha R$1 milhão, eu sempre achei o Romero tecnicamente fraco. Eu não sei, né, como o Corinthians pode pagar R$1 milhão para Romero. E aí, o Romero, tem quanto tempo que o Romero não coloca o pé na bola? Hein? Quanto tempo o Romero não faz nada? Quanto tempo? Tem muito tempo que o Romero tá passando por uma fase infinitamente ruim, né? Perdeu o gol com um toque de Breno Bidon. Pelo amor de Deus, não pode perder um gol desse, né? Romero recebeu e bateu pra cima. A chance clara de gol. Romero vive aí uma péssima fase, faz muito tempo, com muita dificuldade, né? O Corinthians já tem um time ruim, né? Reserva. Aí com esses jogadores perdendo gols debaixo da trave, aí fica pior ainda. No segundo tempo, o professor Dorival Júnior voltou com toda a sua cavalaria. Entrou com Memphis, Garro, Roberto, Mateuzinho. E aos 18 minutos do segundo tempo, Carrillo entrou. Corinthians deu alguma melhorada, mas pouca coisa, também não foi grandes coisas, nem com os titulares foi grande coisa. O Memphis não tá jogando nada. Quando o Palmeiras sofreu o pênalti, fez gol, mas não fez mais nada. Ontem, não foi. Qual a nota do Memphis ontem? Alguém consegue me dar uma nota pro Memphis ontem? Qual é a nota do Memphis? Não colocou o pé na bola. Rodrigo Garro não está conseguindo fazer a construção da jogada, está tendo tremenda dificuldade, tem tomado muito cartão, não consegue fazer a inversão, infiltração. Rodrigo Garro tem perdido o tempo da bola demais, não tem conseguido ter êxito na sua jogada, né? E Yuri tá naquela, né? Voltando de lesão, batalha, mas também não consegue marcar gol. Então, assim, o Corinthians tá tendo uma dificuldade tremenda. E com a entrada desses jogadores, né, o Corinthians acabou chegando aí ao empate com gol de Carrillo, com a cabeçada de Roberto, defesa do goleiro, e o Carrillo acabou fazendo aí, empatando o jogo em 1-1, né, aos 48 minutos do segundo tempo. O empate foi ruim, Marcelinho detonou, porque o time é um time sem postura em campo, um time perdido. Mas você imagina o Corinthians perder em casa ontem para um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então, poderia a situação ser pior, né? E o Corinthians conseguiu esse pontinho aí, mas está muito mal no Brasileirão. Quando o Corinthians poupa, é um sufoco, cara. É um sufoco. O time precisa de entregar mais. Porque assim, o time reserva tem que se entregar. Não se entrega. Jogadores perdidos, jogadores cansados, jogadores sem vontade. Cadê a raça? Cadê a dedicação? Cadê a luta? Por isso que o Marcelinho disse, é quarta-feira, a torcida cantou ao final do jogo e Marcelinho concorda, confirma. É quarta-feira, é um jogo histórico pro Corinthians. É um jogo para deixar o nome do Corinthians na história contra o Palmeiras. Ganhamos no Paulistão do Palmeiras e vamos eliminar ele nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Mas, ó, vamos fazer uma observação? Vamos fazer uma observação? Na minha opinião, o gramado sintético acaba favorecendo o Palmeiras. Porque ele joga lá todo dia, a bola corre mais. E se o Corinthians aceitar o abafa do Palmeiras no início do jogo, o Corinthians acaba perdendo o jogo e feio, tá? O Corinthians tem que sair pra jogar. Pra mim, o Corinthians tem que marcar com as linhas altas. Com as linhas marcando de forma que não dê espaço o jogador do Palmeiras sair jogando. Porque, tecnicamente, o time do Palmeiras é melhor que o Corinthians. A gente viu na Neoquímica Arena o Corinthians tomar pressão do Palmeiras. Alguém lembra, não? O Corinthians toma pressão do Palmeiras. Então, o Corinthians tem que sair pra jogar.
E eu tô acreditando nessa classificação porque Dorival é muito bom em Copa. Ele sabe como armar o time certinho pra ganhar o jogo. O Corinthians, se não tomar o primeiro gol até uns 20, 30 minutos do primeiro tempo, acabou. O Corinthians vai tranquilizar e pode fazer o gol, sair na frente. Então, o sistema defensivo do Corinthians precisa estar muito ajustado, muito certinho, muito compactado, pro Corinthians não tomar o gol. E o trio, Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que não foram bem ontem, e nem quarta-feira passada contra o Palmeiras, precisa estar numa noite inspirada. Porque se a defesa não tomou gol contra o Palmeiras, mas o trio lá na frente praticamente não funcionou. Se tivesse funcionado, o Corinthians poderia ter saído da Neoquímica Arena com resultado melhor dos 2-0. Já praticamente poderia contar o Palmeiras eliminado, que é muito difícil para reverter. Então o Marcelinho deu a letra e é a verdade. O time do Corinthians, o time reserva é horroroso. O time do Corinthians reserva é horrível. Tem jogadores do time reserva que não podem vestir a camisa do Corinthians. Não pode mesmo. Então o Dorival Júnior, que pediu reforço para a diretoria, até hoje não recebeu nenhum reforço. Por isso que esse time é um nhaca. Esse time reserva. Péssimo. Cadê os reforços que o Dorival pediu e Fabinho, soldado diretor executivo, prometeu? Cadê? Dorival pediu um goleiro para fazer sombra para Hugo Souza, pediu um lateral direito para fazer sombra para Mateuzinho, pediu um meio de campo, pediu 2 atacantes. Cadê? Cadê? Hein? Cadê os reforços? Assim, o Corinthians seria bem mais qualificado do time reserva, se o jogador que chegasse que não fosse titular, né? E o Corinthians não recebeu. A janela se abriu dia 10 de julho e vai fechar dia 2 de setembro, ou seja, são 54 dias de janela aberta e o Corinthians até hoje não contratou ninguém. Já tentou o Biel, já tentou o Carlos Vinícius, Carlos Vinícius foi pro Grêmio, Biel foi para o Atlético Mineiro, já tentou outros diversos jogadores e até hoje o Corinthians não anunciou nenhuma contratação. Dorival tem sofrido? Tem sofrido. Por quê? O time do Corinthians não dá para fazer omelete sem ovos, né? Angileri ontem até que jogou bem. O Breno Bidon não gostei. Tava errando muito. Sei que é um jogador de qualidade, né? Até os titulares ontem estava errando muito. O trio não funcionou. Então o Corinthians se jogaram. Ele jogou ontem contra o Palmeiras. Eu sei que o jogo é outro. A história é outra, né? A atmosfera é outra. Mas tem que jogar muito melhor, senão não consegue a classificação contra o Palmeiras, não. E é uma classificação que o Corinthians esse ano vai ficar com o Paulista. Se o Brasileirão, chance zero. Chance zero. O Brasileirão, o Corinthians tem que lutar para não cair. Certo? Não cair. E a Copa do Brasil é um campeonato de tiro curto, onde o Corinthians, no mata-mata, com um técnico como o Dorival Júnior, que é experiente, pode acabar como o Dorival fez com o Abel na Neoquímica Arena. O Abel acabou levando um nó tático de Dorival Júnior. Porque o Corinthians, o Palmeiras não esperava que o Corinthians ia jogar do jeito que jogou. Sem dar espaço, abafando, né? As linhas muito bem postadas. Então assim, o que não funcionou muito foi o ataque. Mas o Memphis acabou fazendo um gol e levando um resultado espetacular para o Allianz Parque. Então agora, quarta-feira, é o jogo aí para Corinthians conseguir essa classificação, chegar até as quartas de final da Copa do Brasil e levar uma premiação aí de 4 milhões e 700. Para um time tão endividado como está o Corinthians, devendo aí 2,5 bilhão, né? 2,5 bilhões de reais. Então esse dinheiro chegaria para fortalecer e ajudar muito. E aí, fiel, Marcelinho Carioca tem razão de analisar esse time do Corinthians e perceber que tem alguns jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Corinthians? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição para a gente continuar crescendo juntos. Ó, detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.